Olá, seja bem-vindo ao Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, campus Rio Pomba. Nós estamos nessa conversa sobre as transformações microbianas do nitrogênio. Na primeira etapa, a gente conversou bastante a respeito da mineralização e da imobilização, e nesse vídeo nós vamos falar a respeito do processo de nitrificação. Então a gente volta aqui para o nosso ciclo do nitrogênio, para as principais formas de nitrogênio que estão sendo consideradas aqui para a nossa discussão, são os compostos-chave, são os compostos nitrogenados-chave que fazem parte de todo o processo de ciclagem. Embora existam infinitas outras formas de nitrogênio, essas formas são bastante significativas quando a gente pensa em fertilidade do solo, em qualidade ambiental. E nesse momento nós vamos tratar especificamente dessa passagem aqui, a passagem do amônio para o nitrato. Então nós vamos conversar a respeito dos processos microbianos que vão acontecer na transformação do amônio para o nitrato. Então vamos lá conversar a respeito desse processo. É um processo bastante diferente, um processo que envolve duas etapas. E na primeira etapa a gente tem a participação principalmente das bactérias do gênero nitroso, que a gente chama, que fazem parte do grupo nitroso, que são as nitrosomonas, nitrosolobos e nitrospira. Existem várias outras moléculas, mas essas do gênero nitroso são as mais conhecidas por participarem dessa primeira etapa que nós vamos conversar. São espécies que atuam em diferentes habitats e que apresentam características fisiológicas muito particulares e que nos ajudam até a identificar que tipo de bactéria está presente. Existem várias espécies, e elas vão ser responsáveis basicamente pela primeira etapa desse processo. Elas oxidam amônio dentro do contexto de um metabolismo quimioautotrófico, ou seja, elas oxidam amônio para a obtenção de energia dentro do contexto de um metabolismo aeróbico. Então a gente tem aqui a equação geral, ela normalmente ocorre a transferência de 6 elétrons, rende 271 kJ por mol de amônio que vai ser oxidado. Então a gente percebe aqui que é um metabolismo quimioautotrófico, um metabolismo que acontece em busca de fato de energia para os micro-organismos. Então vamos comentar um pouco a respeito dessas etapas. O primeiro passo, ele é um passo muito importante porque é um passo realizado por uma amônia monooxigenase, que é uma enzima pouco específica, mas que realiza essa reação transformando e gerando hidroxilamina. Essa hidroxilamina ela é tóxica, ela é rapidamente transformada também em nitrito. Mas essa etapa é uma etapa muito importante porque essa é uma etapa onde que é uma etapa alvo para a atuação de vários compostos ou de vários produtos que a gente tem hoje em dia que são inibidores da oxidação do nitrato, inibidores da nitrificação. E esses inibidores da nitrificação eles são importantes porque eles mantêm o nitrogênio no solo na forma de amônio. E com isso evita várias rotas de perda e ao mesmo tempo mantém o nitrogênio de uma forma que os micro-organismos e as plantas principalmente possam absorver no solo. Então existem vários produtos e vários compostos que são capazes de fazer a inibição da oxidação do amônio, principalmente nessa primeira etapa, ligando-se às monooxigenases. A segunda etapa é justamente a transformação da hidroxilamina em nitrito. É uma etapa pouco conhecida e é uma reação, nesse momento aqui, endergônica. Nesse primeiro processo de transformação do amônio, outros produtos podem ser produzidos. A gente pode ter a produção a gente pode ter direto a redução aqui a gente pode ter direto a produção de óxidos de nitrogênio em condições de anaerobiose, tendo em vista que o nitrito ele pode funcionar como aceptor de elétrons. Então, nesse caso, esse processo de nitrificação ele é um processo que pode levar a outros produtos, como, por exemplo, os óxidos de nitrogênio, e como também a produção de acidez. Tendo em vista que, à medida que o amônio ele é oxidado, a gente tem a liberação de
de prótons, né, de H+ para o meio. Então esses são os outros possíveis produtos aqui da oxidação do amônio. A presença, em alguns lugares, a nitrificação é a principal responsável pela produção de óxidos de nitrogênio, justamente porque vai iniciar esse processo, né, de perda por meio, né, dos óxidos de nitrogênio. Então esses aqui são alguns outros produtos da oxidação do amônio, né? Mas a gente tem que continuar, porque até aqui a gente teve a oxidação do amônio a nitrito, né, foi realizado pelos micro-organismos do grupo nitroso, e a partir de agora a gente tem a oxidação do nitrito até nitrato pelas bactérias do grupo nitro, né? Então a gente tem a Nitrobacter e a Nitrospira, principalmente, que vão realizar esse processo, né? Então a gente tem aqui nesse processo, mais uma vez, uma reação que gera elétrons e que gera energia no contexto de micro-organismos quimio-autotróficos. Então existem vários grupos aí, não só a Nitrobacter e a Nitrospira, né? Mas a gente tem também a Nitrospina e a Nitrococcus, que realizam essa transformação nos diferentes habitats que a gente conhece também, com diferentes características fisiológicas, né? Quando a gente fala da oxidação do nitrito, quem realiza esse processo é a oxidase do nitrito, que está ligada à membrana, é produzido um ATP, né, via fosforilação oxidativa, então é um processo, né, aeróbico, quimio-autotrófico, né, que vai servir para esses organismos produzirem energia e, posteriormente, poderem fixar o carbono que precisam, né, no ambiente. Esses organismos também são capazes de crescimento heterotrófico, né? Então, quando está em anaerobiose e quando a oxidase do nitrito reduz o nitrato a nitrito, né? Só que o crescimento heterotrófico desses organismos é muito lento, então eles têm a preferência pelo crescimento, né, quimio-autotrófico. Então, nesse contexto, a gente fica com essa... a gente pode discutir em que contexto acontece, em que contexto não acontece o processo de nitrificação, né? Então, a nitrificação é a passagem do amônio para o nitrato, e nessa passagem do amônio para o nitrato a gente tem, né, todos os problemas aí relativos à possibilidade de perda caso seja disponibilizado o nitrato. Então, a primeira questão os nitrificantes estão presentes? Se não está presente, não vai ter nitrificação. Se está presente, a gente passa para a segunda etapa da hierarquia de fatores que vão mostrar se vai haver ou não a nitrificação. A população de nitrificantes que a gente está falando, né, eles estão presentes na maioria dos solos, né, e a fertilização com amônio, ela obviamente vai aumentar grandemente a população desses organismos. Em florestas nativas, como a mineralização e a reimobilização é muito rápida, você vai ter pouco nitrato disponível e, com isso, pouca população de nitrificante. Então, em ambientes que você tem a produção de nitrato a partir de amônio, significa que você não está reutilizando, ou que o ambiente não está reutilizando o amônio de uma maneira correta, né? Que é o que acontece em solos que sofrem algum distúrbio, onde você tem um aumento na concentração de amônio no solo, né, aumento da taxa de nitrificação e aumento da população de nitrificantes. Então a segunda etapa aqui é justamente saber o seguinte: as condições são aeróbicas, né? Lembrando que é um metabolismo quimio-autotrófico aeróbico, né? E que vai precisar também da disponibilidade de amônio, porque se não tiver amônio não tem o substrato para os nitrificantes, né? Então a primeira questão os nitrificantes são quase exclusivamente aeróbicos, então caso a gente tenha ambientes anaeróbicos, é possível que esse processo não vá acontecer. A nitrificação ótima ela acontece quando a gente está em torno de 60% da capacidade de campo, né? E quando o solo está alagado, a nitrificação ocorre, mas ela está restrita a duas condições. A condição em que você tem microsítios aeróbicos no solo alagado, que é possível de acontecer, ou que você tenha anaeróbicos ou nitrificantes anaeróbicos, o que é um percentual de população bacteriana muito restrito. A segunda questão que a gente está tratando aqui nesse momento, né, é a disponibilidade de substrato. Tendo substrato, né, é o segundo fator mais importante depois da aeração, porque tendo a aeração, tendo substrato, certamente a gente vai ter mais possibilidade de ter a nitrificação. Se não tiver
Amônio, obviamente, não tem nitrificação nenhuma. E aí a gente chega nos demais fatores, né? Temperatura, pH, nutrientes e inibidores, né? Tudo isso vai determinar se a nitrificação vai acontecer. Então, o pH do solo, os nitrificantes normalmente eles são neutrófilos, né? Então, pHs muito extremos, eles podem reduzir a nitrificação. Então, pH abaixo de 4,5 reduz a nitrificação. E pH muito alto leva ao acúmulo de nitrito, né? E o nitrito ele também é um componente problemático para o solo, né? A gente vai ter também que a adição de ureia ela vai aumentar o pH, estimulando a nitrificação, né, além de disponibilizar amônio no solo. E a nitrificação também pode acontecer em altas taxas quando você tem o solo ácido. E nesse caso, ele vai acontecer por três motivos, basicamente. Pela presença de bactérias nitrificantes acidófilas, pela presença de nitrificantes, né, heterotróficos, né, que vão ter outro tipo de metabolismo e que não são os principais responsáveis por esse processo, ou a presença de microsítios alcalinos, né, que vão permitir que esse processo aconteça, mesmo se o ambiente não tiver com pH adequado, de maneira geral, né, no bulk do solo. E, além disso, todos os fatores que afetam o crescimento microbiano, eles podem interferir nesse processo de nitrificação, né? Dentre eles, a gente destaca aqui, obviamente, a presença de inibidores, né? Temperatura, salinidade, tudo que afeta o desenvolvimento e o crescimento microbiano vai afetar a possibilidade da nitrificação. Bom, a gente falou da nitrificação, que é justamente a passagem do amônio a nitrato. É um processo em que tem um amplo envolvimento microbiano, tanto na primeira etapa de nitrato de amônio a nitrito, quanto na segunda do nitrito a nitrato. É um processo de bactérias quimio-autotróficas. É um processo muito importante porque ele vai fazer essa transformação. Essa transformação ela tem repercussões. E qual que é a principal repercussão? Essa principal repercussão, né, da transformação do amônio em nitrato é pensar nos possíveis destinos do nitrato do solo, né? Então o nitrato ele é um ânion. E como ânion, ele vai ser mais facilmente lixiviado no perfil do solo. Então ele não vai ter ligação com o CTC, né? Então ele vai ser perdido mais rapidamente para o solo, né? E dessa forma a gente tem a perda do nitrogênio que estaria disponível para a planta. Além disso, um outro ponto muito negativo do nitrato é a lixiviação conjugada do nitrato com outros cátions do solo. Nitrato com potássio, nitrato com cálcio, nitrato com magnésio, né? Então, com isso, ele vai diminuir a saturação de base do solo, ele vai diminuir, né, a acidez, ele vai, né, aumentar a acidez trocável, né? E esse processo de lixiviação ele vai ter como consequência principal, né, a contaminação de lençóis freáticos e de águas superficiais, levando ao processo de eutrofização, né? O processo de eutrofização é o processo pelo qual, né, os corpos d'água que são ambientes oligotróficos passam a ter uma alta disponibilidade de nutrientes, permitindo o crescimento excessivo de algas, né? E esse crescimento excessivo de algas leva, né, a um número exagerado de células que, no momento da sua ciclagem, da morte dessas células, vai levar a uma elevadíssima demanda de oxigênio nesses ambientes, reduzindo a quantidade de oxigênio disponível nesses ambientes, né, e levando aí ao colapso desses ambientes aquáticos justamente pela falta de disponibilidade de oxigênio disponível na água. Então, de oxigênio dissolvido na água, né? E isso tudo tem um impacto ambiental bastante grande, né? Além da formação de nitrosaminas, que são compostos altamente tóxicos e que podem ser formados a partir da lixiviação do nitrato. Então, o nitrato ele tem uma rota de perda por lixiviação muito mais acentuada e muito mais provável do que o amônio. Além disso, a gente tem também com relação ao nitrato a perda pela redução assimilatória, né? Que é a imobilização do nitrato pelas plantas. Mas aí tudo bem, porque é uma perda do nitrato visando aí a sua assimilação e a sua inserção na planta. Mas essa é uma via, né, que vai concorrer com as outras duas, que é a lixiviação, e a última via, que é a redução dissimilatória do nitrato. A redução dissimilatória do nitrato é a chamada desnitrificação, que é
o tema da nossa próxima videoaula. A desnitrificação é o processo pelo qual o nitrato se transforma em gás oxigênio, ou seja, em gás nitrogênio, ou seja, a gente está perdendo o nitrato, que é nutriente, que é o nitrogênio que está disponível para as plantas e que está disponível para os micro-organismos, e ele vai ser perdido para a atmosfera, né, e com isso a gente perde a quantidade de nitrogênio, né, no solo de maneira geral. Então a gente tem duas rotas de perda por nitrato que são extremamente ruins, né, que são extremamente importantes, que são as perdas por lixiviação, que a gente viu todos os desdobramentos que ela tem, e também a perda pela redução dissimilatória ou pela desnitrificação, que é a perda do nitrogênio do solo, né, do nitrato do solo, para o nitrogênio atmosférico, ou seja, a gente literalmente joga nitrogênio para os ares. Então nós vamos ver esse processo, ver por que ele acontece, em que condições que ele acontece, e isso vai ajudar a gente a entender melhor como manejar o nitrato, né, no solo e entender como evitar essas perdas. Bom, nos vemos então, obrigado por você que acompanhou até aqui e nos vemos no próximo vídeo. Um forte abraço e até breve.